maravilhosa! Sejam bem-vindas ao meu canal Saúde com a Doutora Miura. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal e eu confesso a vocês que eu estou muito feliz porque é um sonho realizado e eu já vinha nesse projeto aí de criar um canal no YouTube também para mim poder levar para vocês mais conteúdo científico, mais dicas estratégicas aí para sua alimentação mais saudável, para o seu emagrecimento saudável. Então aqui nesse canal eu vou abordar tudo relacionado à saúde feminina, desde emagrecimento, a reposição hormonal, a longevidade, né? Porque é algo que eu amo fazer e eu quero dividir com vocês a minha experiência clínica, o que vocês podem fazer no dia a dia que vão impactar na sua saúde, mas para que ela seja mais plena, mais saudável e que você possa envelhecer sem ter o peso da idade. E aí eu fiquei pensando, esse é o meu primeiro vídeo no canal, então qual assunto eu vou abordar? Vou falar sobre emagrecimento? Vou falar sobre reposição hormonal? Vou falar sobre longevidade? Então eu achei melhor eu começar a abordar o primeiro vídeo com uma queixa muito comum no consultório, que inclusive já aconteceu comigo. Eu tenho certeza que já deve ter acontecido com você também. É porque que às vezes a gente emagrece e volta a reengordar. Então isso já aconteceu com você? Eu acho que sim, porque cada uma de nós, em algum momento da nossa vida, já perdeu algum peso e já recuperou esse peso. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou abordar sobre esse assunto. Quais são as causas desse fenômeno da gente emagrecer e voltar a reengordar. Mas antes de mergulharmos profundamente nesse assunto, eu gostaria de pedir a você para se inscrever no meu canal, para ativar o sininho das notificações para que você receba conteúdos aí falando sobre estratégias e dicas que eu tenho certeza que vão ser fantásticas aí para que você tenha uma saúde mais plena e mais saudável. E vamos, começar a abordar o assunto de hoje, mas antes eu queria saber de vocês, eu queria fazer uma pergunta e quero que vocês escrevam aqui nos comentários abaixo. Você já passou por esse ciclo de perder peso e voltar a reengordar? Já aconteceu com você? Você já fez alguma dieta aí na sua vida para perder alguns quilinhos aí, de repente, para um evento, para um casamento, e de repente, quando você viu, passou tão rápido e você voltou a reengordar de novo? Deixa aqui nos comentários também se isso já aconteceu com você. Que sentimento você teve quando você foi de novo, subiu na balança e viu que se você perdeu 3 quilos, você reganhou 6. Muitas das vezes acontece até o dobro. A gente reganha aquilo que a gente perdeu em dobro. Comente aqui embaixo, divida com a gente a sua experiência. Será que você já passou por esse fenômeno? Que nós já vamos saber como se chama, como evitá-lo e quais são as dicas mais estratégicas aí para a gente combater. Mas o que é esse fenômeno de você perder e ganhar peso novamente? É o que nós chamamos de efeito sanfona. Que nada mais são esses ciclos frustrantes aí de perda de peso e reganho. E eu tenho certeza que você já passou por essa situação em algum momento aí da sua vida. E esse efeito sanfona, gente, ele tem um impacto tanto na nossa saúde emocional como na nossa saúde física. Sim. Que impacto seria, então, na nossa saúde emocional? Então, vamos pensar. Toda vez que eu perco peso e volto a ganhar peso, como eu me sinto? Frustrada, decepcionada, com raiva, com mais ansiedade, porque muitas das vezes eu fiz uma dieta muito restritiva para conseguir perder peso. E aí, junto com todo esse sentimento, eu volto a comer. E aí eu como para compensar todo aquele período que eu fiquei, tá? Com uma dieta restritiva. E aí, quando eu vejo, olha lá, volto a ganhar peso. Então, há sim um impacto emocional, que muitas das vezes gera frustração. Você fez aquela dieta restritiva, você se deu o máximo, às vezes você perdeu 2, 3 quilinhos só, tá? Você falou, nossa, eu fiz tanto só para 2, 3 quilos, e piscou o olho, já ganhou 6. Porque você começa a ficar tão ansiosa, tão estressada, tão frustrada, e você começa a comer para compensar, na verdade, esses sentimentos. Então, esse é o impacto emocional. Mas qual seria o impacto físico? Toda vez que nós fazemos uma dieta restritiva, por exemplo, e nós desaceleramos o nosso metabolismo, a gente tem uma alteração muito comum quando eu faço uma dieta restritiva, eu perco peso e volto a ganhar peso, esse efeito sanfona aí constante, na verdade, eu tenho uma alteração hormonal muito comum, que é o hormônio insulina. Ele começa a aumentar em todo o processo aí de reganho de peso. E existe uma condição que acomete muito as mulheres, que essa condição é responsável por travar o peso, por bloquear o peso, que é a resistência insulínica. Então, quanto mais efeito sanfona eu tenho, mais a minha insulina aumenta, mais piora a minha resistência insulínica, mais eu ganho peso, mais piora o meu efeito sanfona. Tá vendo que é um ciclo? Então, o efeito sanfona, ele vai ter um impacto tanto físico, levando uma piora da resistência insulínica, uma piora do meu emagrecimento, ou seja, eu não consigo emagrecer, trava meu emagrecimento, vai só piorando o meu efeito sanfona, como também ele tem um impacto emocional, ou seja, um ciclo frustrante de perda e reganho, perda e reganho. Isso afeta muito negativamente o emocional feminino.
Porque cada vez que ela ganha peso, ela ganha mais peso do que ela tinha anteriormente. Mas quais são as causas desse efeito sanfona? O que faz uma pessoa no processo aí de emagrecimento ela ter o efeito sanfona? Primeiro, erro, que é o mais grave, o mais acometido por todas as mulheres quando querem emagrecer e que a principal causa aí do efeito sanfona é a dieta restritiva extrema. Ou seja, a pessoa comia lá 1.000 e pouquinhas calorias, ela passa a fazer uma dieta tão restritiva de 500, 600, 700, 800 calorias por aí e ela vai perder peso, porque ela está fazendo uma dieta restritiva. Só que quando ela perde peso numa dieta restritiva, o que acontece com ela? Ela desacelera o metabolismo. Aí está o erro, porque se meu metabolismo desacelera com uma dieta restritiva e é uma dieta tão restritiva que eu não vou conseguir manter ela por longos períodos, quando eu paro com a minha dieta restritiva, o que acontece? Eu volto a reganhar tudo aquilo que eu havia perdido. Por quê? Porque o meu metabolismo está mais lento. O que eu comia antes, que não me engordava, agora passa a engordar. Então, causa número 1, dietas restritivas extremas. Causa número 2, eu perder peso muito rápido. E aí, ó, perder peso. Eu quero que vocês entendam que há uma diferença entre perder peso e emagrecer. Ambas são coisas o quê? Diferentes, tá, gente? Emagrecimento é uma coisa e perder peso é outra. Como assim, doutora? Não sabia. Vocês sabiam dessa diferença? Coloca aqui no comentário. Não sabia da diferença de perder peso, que é diferente de emagrecimento. Sim, que quando eu perco peso, tá? Eu posso perder junto massa magra, água, posso perder gordura. É o que acontece nas dietas restritivas aí. A pessoa perde muito peso às vezes porque ela perde tudo isso. Ela perde músculo porque ela não deu nutriente para o músculo. Ela perde água, ela perde gordura. Então, essa perda de peso rápida, sem poupar a massa muscular, vai levar você ao quê? A um efeito sanfona, a reganhar o peso depois. Agora, quando eu falo de emagrecimento, eu tô falando de algo inteligente, né? Eu tô falando de algo personalizado, o jeito da gente burlar o nosso metabolismo. É eu emagrecer, mantendo o meu metabolismo, preservando a minha massa muscular, eu não vou ter o efeito sanfona. Tá? Então a diferença é essa, é quando a pessoa emagrece, mantém o metabolismo, mantém a massa magra, ela só perdeu gordura com estratégias básicas, ela não vai voltar a reganhar, ou seja, ela não tem o efeito sanfona. E a outra causa mais comum do efeito sanfona, que seria a terceira causa aí, é a parte nossa emocional, é a nossa ansiedade, é o nosso estresse, levando a quadros compulsivos e principalmente alinhado às dietas restritivas. Então, se eu faço uma dieta restritiva muito extrema, já vai me deixar mais irritada, mais ansiosa, parei de fazer, e eu já tô num ambiente muito estressogênico do meu trabalho, ou da minha vida em si, de uma maneira geral, juntou tudo isso, vai fazer com que eu coma os meus sentimentos. Aí eu vou comer cada vez mais, comer cada vez mais, comer cada vez mais, reganhar meu peso, faço de novo uma dieta restritiva, porque, ai meu Deus, eu ganhei peso de novo, vou lá eliminar XYZ, dieta restritiva, parei com a dieta, reganho tudo de novo. E a pessoa, ela vive nesse ciclo. Ela vive ansiosa, ela vive irritada, insatisfeita, se olha no espelho, não se reconhece mais, porque cada vez mais que ela vai entrando nesse eterno efeito sanfona, ela perde muito menos e reganha muito mais. Perde muito menos e reganha muito mais. Em 10 anos, quando a pessoa se olha, ela já ganhou aí 10, 15, 20 quilos nesse processo. E ela não consegue sair desse loop. E aí eu digo para vocês que a dieta não é a chave do emagrecimento. Você precisa identificar, ela é uma delas, né? Porque ela tem que entrar aí no tratamento no contexto todo. Mas você precisa identificar naquela pessoa quais são as alterações metabólicas e hormonais que estão fazendo com que ela se mantenha naquele peso. Então não é só simplesmente eu fazer uma dieta restritiva, milagrosa, né, que tem várias aí na internet oferecendo emagrecimento. Você vai emagrecer sim, mas você não vai manter o seu peso. Essa é a diferença entre um tratamento individualizado para emagrecimento e uma dieta restritiva. Mas quais seriam as estratégias básicas, as ações que eu poderia colocar na minha rotina diária para que eu evitasse esse efeito sanfona? Eu sei que vocês querem saber disso. Quais são as estratégias básicas? Então, se eu fui lá e disse para você que a primeira causa era uma dieta restritiva, então a minha primeira estratégia é o quê? Não fazer uma dieta restritiva. Eu preciso fazer uma dieta, sim, equilibrada. Ah, então quer dizer que eu posso comer de tudo? Não, gente, uma dieta equilibrada é aquela dieta que eu vou me basear em alimentos funcionais, em alimentos saudáveis, que eu tenha que ter uma quantidade de proteína adequada na minha refeição, que eu tenho que comer o meu carboidrato bom, que eu vou ter que comer fruta, verdura, legumes, vegetais, enfim, fibra. Então, se eu tenho uma dieta equilibrada, comida de verdade, com pouco industrializado, isso vai ter um impacto no seu peso e principalmente quando eu falo aqui de estratégias para evitar o efeito sanfona, pressupondo o seguinte, que eu emagreci de uma maneira saudável, tá? Uma dietinha o quê? Equilibrada. Então, se eu faço dieta restritiva, não emagreci de forma saudável. Então, quando eu faço um emagrecimento saudável, eu faço o quê? Uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, onde eu tenho proteína em todas as minhas refeições, onde eu não pulo as principais refeições para mim não gerar compulsão no final do dia.
tá? Então, a primeira estratégia aqui é a alimentação saudável, funcional, com alimentos de verdade, diminuindo os industrializados, refrigerantes, os açúcares adicionados, a farinha branca, tá? Eu colocando aí os carboidratos integrais, começando a minha refeição sempre por uma fibra, proteína, por último carboidrato, ou seja, uma alimentação equilibrada e funcional. O pilar número 2, lembra que eu falei, a gente tem que emagrecer de uma maneira que não perca músculo? Qual é a estratégia aqui para me manter a minha massa muscular? O exercício físico, obviamente. Se eu coloco na minha rotina diária uma atividade física regular, e aqui eu tô falando assim, atividade física. Aqui eu não tô falando fazer o quê? Caminhada. Não tô falando pilates, nada contra, gente. Mas aqui, se eu quero preservar a minha massa magra, eu preciso fazer exercícios de força. Eu preciso fazer musculação, porque se eu tenho músculo, eu aumento o meu gasto energético, eu poupo o meu metabolismo de desacelerar. E eu só consigo fazer massa magra, poupar a perda de massa magra através do exercício de força, ou seja, evitar o catabolismo muscular, tá? Ah, mas doutora, hoje eu tô totalmente sedentária, minhas articulações não estão aguentando por conta do meu excesso de peso, eu vou conseguir fazer musculação? Não, aqui eu tô falando o ideal. Mas para você hoje que tem algum impeditivo de fazer atividade de força, musculação, por exemplo, você tem que sair da inércia, você tem que decidir. Gente, é uma questão de decisão. O que eu preciso fazer para me mudar essa minha condição? Primeiro, eu tenho que movimentar o meu corpo, tá? Se hoje eu tô cheio de dor articular, dor não sei aonde, eu não consigo fazer atividade física, primeira decisão é movimentar o meu corpo da maneira que eu possa movimentar. Se a maneira que eu posso é fazer uma caminhada de 15 minutos, eu vou colocá-la na minha rotina. Se a maneira que eu posso é fazer uma caminhada mais longa, eu vou colocar na minha rotina. Se meu trabalho me consome todo o meu tempo e não me permite fazer uma atividade física, mas eu consigo ir no Pilates, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes, eu vou colocar na minha rotina. Eu preciso colocar algo na minha rotina de atividade física, de exercício. Eu preciso sair da inércia. Só que isso é uma decisão que você tem que tomar. Não adianta a gente ficar reclamando. Nós precisamos ir para a ação. A ação, a decisão de agir modifica o nosso estado atual. E eu sempre falo para as minhas pacientes o seguinte, é a decisão que eu tomo hoje, no agora, que vai mudar a minha vida, tanto a curto, médio e longo prazo. Porque como eu decido envelhecer, são as escolhas que eu faço no hoje, no agora, e não lá na frente. E o exercício é uma das escolhas que eu preciso colocar na minha vida, na minha rotina diária. E ela vai trazer uma série de transformações, essa escolha. É igual um efeito dominó. Eu decido essa ação, que é fazer atividade física. Qual atividade? A atividade que eu consigo fazer nesse momento. Sei a ideal, mas a que eu consigo é essa. Para mim ter uma meta de chegar na ideal, é essa que eu vou fazer. Então, o exercício aqui é um pilar importantíssimo. O outro, gente, é cuidar do nosso mental, da nossa saúde emocional, porque ela afeta também a maneira como eu faço as minhas escolhas alimentares, afeta a maneira como eu cuido do meu corpo. Isso vai impactando, né? Na minha decisão de fazer exercício, na minha decisão de fazer uma dieta equilibrada. Então, cuidar do mental, entender o porquê que eu me relaciono com a comida dessa forma. Por que a ansiedade ela faz com que eu compense nos alimentos? Eu vou lá e como bastante doce porque eu tô ansiosa, isso não é justificativa. A gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, o motivo que está me levando a ter mais ansiedade, me blindar disso e não compensar na comida. Então, aqui técnicas de meditação, terapias, o comer consciente, fazer as escolhas alimentares não baseado no meu sentimento do momento, na minha ansiedade, no meu estresse, mas fazer as escolhas alimentares de uma maneira consciente. Esse alimento que eu vou comer agora, ele está nutrindo ou não o meu corpo? Ele vai contribuir ou não para o meu corpo emagrecer de forma saudável e permanecer magra? Vale a pena, neste momento, eu comer esse doce e etc? Vale a pena? O que eu vou ganhar comendo? O que eu vou perder comendo? Então, esse comer consciente, ele tem um impacto fundamental nas nossas escolhas. E, logicamente, isso vai impactar para que, quando nós perdemos peso, sem cometer os erros que eu já falei anteriormente, que são as maiores causas, eu mantenha o meu peso perdido. Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Se eu alinho uma boa alimentação equilibrada e saudável, se eu coloco o exercício na minha rotina, e se eu cuido do meu mental, então vamos refletir. O que eu estou fazendo hoje, tá? Que seja uma dessas 3 ações, ou próxima dessas 3 ações para me mudar a minha condição. Não estou fazendo nada? O que eu posso começar a partir de agora, modificando a minha vida? Então é isso que eu quero trazer a clareza para vocês, que na verdade o nosso corpo estar acima do peso, muitas das vezes são consequências das nossas decisões. Ok? Então, vamos fazer. Se eu não faço nenhuma dessas 3 estratégias, qual eu vou começar a colocar em prática a partir de agora? É uma alimentação mais saudável? É colocar a rotina de atividade física?
fazer uma prática aí meditativa, acalmar minha mente, procurar um profissional que me ajuda. E eu já estava me esquecendo, mas não tão menos importante que as anteriores, é que quando eu decidi emagrecer, eu procure um profissional de saúde que saiba me conduzir nessa jornada de emagrecimento. Isso faz total diferença, tá? Porque se eu quero emagrecer e vou lá e busco uma dieta louca aí da vida, um suplemento louco aí da vida, emagreço muito rápido, nós já vimos tudo isso vai acontecer. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Então, buscar um profissional que vai avaliar você de uma maneira individual, personalizada, montar todo o seu tratamento individualizado e personalizado, vai fazer total diferença no seu resultado e na diminuição do risco de você ter o efeito sanfona. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo que eu fiz aqui para o meu canal Saúde com a Doutora Miura. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que a jornada do emagrecimento, ela é uma jornada única, é uma jornada individualizada e que sim, se você tiver as chavezinhas certas, tá? As estratégias certas, você sim vai chegar ao seu objetivo. Agora, eu queria pedir uma coisinha para vocês antes de eu terminar, é que se você gostou desse conteúdo, você dá um like aqui para mim embaixo, compartilhe com um número maior de amigas que você tenha e que você sabe que está passando por esse efeito aí sanfona. Vamos criar uma comunidade entre a gente, de mulheres que têm um interesse comum. Qual é o interesse comum? Viver com mais saúde, viver de uma forma plena, saudável, com mais energia, tá? Porque isso é possível, sem a gente fazer muitos sacrifícios. O segredo não está no sacrifício, o segredo está na chavinha certa, que a gente precisa abrir aí aquela situação, desbloquear, e aí que a gente vai ter sim uma vida bem mais saudável, bem mais plena, com mais energia, para a gente ter um sucesso tanto no nosso lado profissional, tá? Quanto um sucesso aí dentro da nossa família, com as pessoas que a gente ama, tá? Espero você até o nosso próximo vídeo.